Seja noob. Esse foi o meu maior aprendizado de 2024, um mantra que eu levei para o ano inteiro e que me possibilitou inúmeras experiências e me levar para um outro estágio. Eu sou o Tiglet, eu sou fundador aqui da Movice e tenho mais de 20 anos de produção de conteúdo. Eu sempre fui um cara muito perfeccionista em várias coisas, sempre queria ser sempre o melhor em cada coisa que eu executava e muitas vezes isso também foi uma coisa ruim para mim. E é sobre esse tema que a gente vai discutir aqui nesse vídeo, de como tentar ser perfeccionista ou se não tivesse algo 100% completo, bom, também é prejudicial para a gente, porque muitas vezes a gente deixa de começar em uma coisa que a gente não acha que é bom, porque a gente tem medo de passar vergonha, que a gente tem medo do resultado que isso vai causar. Eu comecei primeiro a quebrar um pouco desse questão, né, de perfeccionismo quando eu conheci o mercado de startups, né? Então, fui lá no início da minha carreira, conheci o mercado de startup, trabalhei muito ali com startup e eu entendi o conceito de MVP. Então, eu já comecei a trazer um pouco desse conceito de MVP. Eu não preciso ter um melhor produto para lançar, eu posso testar pequeno, eu posso testar pensando nos fundamentos das coisas. Só que aí depois de um tempo, para minha vida, eu comecei a me boicotar em fazer algumas coisas porque eu tinha medo ou eu não era bom, então eu disse, mano, já tô velho, já tô mais velho, eu teria que ser bom nisso, não vou fazer tal coisa. E em 2024 eu ouvi isso no vídeo, né? E eu disse, nossa, faz muito sentido, porque o intuito é esse, ser noob. Noob, para quem não sabe, é aquela pessoa que não sabe jogar, aquela pessoa que está começando no jogo que ainda não é bom, ele é noob. Que é isso, cara, você, para começar algo diferente, você não vai ser bom, senão você não vai estar começando algo diferente, você tem que aceitar que você não vai ser bom. Eu tenho alguns exemplos de coisas que eu comecei em 2024 que eu não era bom e que eu evoluí bastante. E se eu não tivesse começado, eu não teria o resultado que eu já tenho hoje. Um exemplo é a corrida. Corrida, eu comecei esse hábito de corrida, na real, comecei vários hábitos ali diferentes em 2024 e a corrida foi onde eu me achei. Então, eu comecei ali correndo muito mal, não conseguia correr 2, 3 quilômetros. Depois eu comecei a correr 5 quilômetros, já com esforço enorme. Eu corria 5 quilômetros em 50 minutos, o que, pô, é um pace horrível. E depois eu fui melhorando, aí eu consegui bater os 30. Depois eu fui baixar por 20 e poucos, e hoje eu nem sei quanto tá o meu PR, mas é um resultado, assim, eu corro bem 5 quilômetros hoje. Tanto que eu evoluí, eu já fui para os 10 quilômetros. Eu já estou pensando, por exemplo, em 2025, fazer uma meia maratona. Já estou até indo além, né? Por exemplo, tá vindo aí um costume, né, da galera de correr a sua idade, né? Então, por exemplo, eu já estou vendo uma prova de 30 quilômetros, que é a idade que eu faço esse ano. Então, são uma coisa que você vai evoluindo. Por exemplo, eu evoluí muito bem em um ano. Mas se eu não tivesse começado, eu não teria... Hoje em dia, pensar em correr 30 km ia ser impossível se eu não tivesse começado há um ano atrás, correr 2 km que eu conseguia, depois 3, depois 5, depois baixar meu tempo no 5, ir para 10, e tudo é uma escadinha. Então você tem que ser noob no início, não tem outro segredo. Outra questão muito forte para mim foi o idioma. Eu sempre estudei muito coisas relacionadas a inglês, mas eu sempre fui travado no idioma. E eu me boicotei várias vezes sobre o idioma. E aí eu coloquei uma questão na minha cabeça que eu disse, não, em X tempo eu tenho que estar falando melhor inglês, porque antes eu conseguia até entender algumas coisas, mas muito mal. Eu disse, não, eu tenho que estar falando. E aí eu coloquei a meta, eu comecei a executar as aulas, eu comecei a falar de forma ruim, de forma errada, para ir evoluindo o meu inglês para daqui a X tempo, que ainda não bateu, eu consiga executar a tarefa que eu me predispus. E assim foram várias questões. E aí, outra questão é aqui fazer conteúdo para vocês na internet. Com certeza vocês vão ver a evolução do meu início para agora, porque você vai ter que ser noob, você vai ter que ter horas de voo, né, como falam aí, você vai ter que rodar muito se você quer começar uma coisa nova. E você não vai ser bom, então você tem que aceitar isso, e é um aprendizado que foi muito importante para mim em 2024, por isso que eu estou fazendo o vídeo, para você que já está aí depois do carnaval pensando em como em 2025 ter um melhor resultado, cara, é isso, se predisponha a ser noob.